que agora vai. Então, vamos lá. Bem, vamos começar, então. Eu preciso mostrar uma coisa, tá? Aqui, no meu AVA, eu vou compartilhar a minha tela. Então, tá aqui. Tá? Então, deixa eu só ingressar aqui. Acho que agora vai. Então, tem duas coisas importantes que eu preciso mostrar, tá? Então, aqui na nossa disciplina, a gente vai acessar. E aí, aqui na unidade de ensino 2, na seção 3, que é a aula de hoje, temos duas coisas muito importantes. Olha, temos a prova, tá bom? A prova está aqui. Então, é só clicar, ela vai estar disponibilizada a partir de hoje, a partir das 22 horas. Está aqui, ó. O questionário aqui. Não estará disponível antes da segunda, hoje, né? 20 de setembro de 2021, 22 horas. É que eu consigo acessar porque eu estou como docente, né? Mas você, aluno, não consegue. Tem que ficar atento também para o prazo de encerramento, tá? 27 de setembro de 2021, às 22 horas. Então, vocês têm uma semana para fazer a prova. Então, clica aqui no botão para acessar a prova. Tem aqui algumas instruções, leiam, tá? Leiam. Mas entrando aqui, olha, tem as questões de múltipla escolha, tá? São 10 questões de múltipla escolha. Leiam a questão com cuidado. Escolham aqui uma das alternativas, marca, por exemplo, né? Estou marcando aqui, não sei se é correta. Vai para a próxima questão. E aí, mais uma vez, leia a questão direitinho, e aí vem e seleciona uma alternativa que você acha que é a correta. Próxima questão. E aí vai, né? Ó, todas são de múltipla escolha, tá? E aí vai até chegar lá na 10ª. Tá? Chegando na 10ª, vocês podem fazer a prova com cuidado. Faz uma questão ou duas por um tempo, marca aqui o que você acha, depois pode sair. Tá? Por que estou dizendo isso? Porque vocês vão ter só uma permissão, só uma possibilidade de realizar a prova. Ah, mas e se eu sair, não vou perder? Não, não vai. Você só vai perder quando o prazo encerrar e não tiver feito, ou então, vamos lá para a última questão, estou querendo chegar lá. 6, né? 7. Aqui é 7. Para 8. Vai para 9. Aí chegou na última questão, né? Também, tudo é de múltipla escolha. Se clicar nesse botão aqui, ó, finalizar a tentativa, aí encerrou, não tem mais outra chance. Então, enquanto você não clicar aqui, não encerra. Então, só tem essas duas possibilidades de encerrar. Ou clicar nesse botão, ou então encerrar o prazo, e aí a atividade fecha. O AVA fecha a atividade e não tem mais como fazer. Então, tem uma semana para fazer, mas sugiro não deixar para a última hora. Tentar fazer o quanto antes, para se livrar logo disso. Então, tem aí 10 questões. Então, essa é a primeira coisa importante. Segunda coisa importante é que tem uma atividade aqui, ó, de sala de aula. Então, é uma atividade que vale 500 pontos. A prova vale 1000 pontos. Você deverá elaborar um gráfico de controle dos deméritos. É a coisa que a gente vai ver hoje, tá? Hoje. Enviar pelo espaço interno e tal. Então, clica aqui no botão que eu já andei visualizando. Tá aqui. Elabora um gráfico de controle dos deméritos, gráfico D, tá bom? E colhe a figura do gráfico, pode fazer na mão, se fizer na mão vai ter que fazer uma foto, né? E colar aqui ou enviar como anexo, tá? Pode colar aqui, tá? Pode colar aqui. Para ter uma ideia, se tem uma ideia, ó, dá para fazer. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Por exemplo, ó, se eu fizer assim, ó, aqui vir, cortar, e aí se eu colar aqui, ó, Ctrl V, vem para cá. Aí não dá para fazer, ó, delete, deletei. Pode fazer isso, se fizer o gráfico em algum programa, também pode ir lá no Excel ou em qualquer outro programa de preferência de cada um de vocês. Cola aqui e tá pronto, tá? A partir desses dados, ó.
Esse aqui são os dados para se produzir o gráfico e os limites de controle. Tá? E aí fazer, anexar aqui e finalizar a tentativa. Então, essas duas informações são as atividades que vocês precisam fazer até a semana que vem. Cadê? Deixa eu voltar aqui na aula. E aí, eu encerro aqui. Espera aí que eu vou, agora vamos para a aula. Vamos lá, eu de novo aprontando, sem áudio, meu Deus, eu nunca aprendo. Deixa eu fechar aqui. Agora vai. Então, vamos lá para a nossa aula, nossa última aula, né? Do primeiro bimestre. Então, a gente está encerrando no prazo que a gente determinou. Que bom, ou seja, estamos cumprindo o cronograma. Estamos na unidade de ensino 2, falando sobre gráfico de controle para variáveis e para atributos. Vamos dando continuidade, vamos falar sobre gráfico de controle para atributos, ou seja, continuando, por isso aqui a sessão se chama parte 2. Tá? Não esqueçam das atividades, é importante fazê-las, tá bom? Eu sempre trago esse recado para vocês. Vamos contextualizar, então, esse nosso encontro. Vamos apresentar alguns gráficos para atributos, para situações específicas, tá? Que também ajudam no controle de processos. Tá? São importantes tanto quanto. E aí tem esses 4 tipos que eu vou falar sobre cada um deles. O gráfico de deméritos, justamente é o que tem na atividade de sala de aula para você fazer, como atividade, valendo 500 pontos. O gráfico de semáforo, que também é conhecido como carta farol, a gente vai comentar que isso não necessariamente é um gráfico de controle, mas sim é um pré-controle, tá? Vamos falar sobre o gráfico de controle para pequenos lotes, isso é um termo genérico, em que abarca alguns tipos, e aí eu vou comentar, assim, sobre alguns deles, tá? E, por fim, o gráfico CUSUM, que é um gráfico mais elaborado, que faz uso de série temporal, e é chamado de soma acumulativa no português. E assim a gente encerra a contextualização. Vamos, então, responder essa pergunta, tá bom? Quando que são usados, então, esses gráficos? Esses gráficos que eu acabei de descrever na contextualização, eles são utilizados em situações ditas específicas, onde se busca controlar características da qualidade de uma forma mais simples ou então de uma forma mais específica. Tá? Então, essa é a justificativa para o uso deles. Quando a gente tem alguma situação muito particular, e aí nenhum dos gráficos para variáveis ou para atributos que a gente, mais comuns que a gente já apresentou, funciona. Tá? Então, já que não funciona nenhum daqueles, vamos então procurar algo que funcione. E aí foi quando surgiram essas alternativas. Tá? Esses gráficos, então, que eu trago aqui hoje, eles são considerados como alternativas. Eles não necessariamente serão as primeiras opções a serem utilizadas, né, em situações de controle de processos. Vamos então falar sobre o primeiro tipo, que é o gráfico de controle dos deméritos, tá? Conhecido como gráfico D. Tá? Então, vamos lá. Como características desse tipo de gráfico, eles são úteis, né, em situações em que o produto, né, que está sob controle, né, o processo que fabrica esse produto, né, que produz o produto, né, e esse resultado, ele pode ter não é resultado que eu quero dizer, né? Como é que pode, o que eu quero dizer? Esse produto, né? Ele vai poder ter vários tipos de não conformidades, tá? Isso, né? O produto desse trabalho, né? Do processo produtivo, né? Que é acompanhado, ele poderá ter uma série de não conformidades, né? De acordo com o planejado. E só que, diferentemente do que a gente já viu lá no gráfico C,
né? Porque vocês poderiam falar assim, ah, mas isso aí a gente já viu, não foi? Sim, a gente já viu lá no gráfico C, tá? Mas só que aqui a diferença é que essas não conformidades, elas vão ter importâncias diferentes, tá? E matematicamente, falar em importâncias diferentes é falar em pesos, tá? Atribuir pesos. É o que está escrito aqui no nosso segundo tópico. Para cada tipo, então, é atribuído um peso diferente. Aí eu vou mostrar uma planilha de dados, que inclusive é aquela mesma que está lá na atividade. 3. Tem as mesmas regras que o gráfico do número de não conformidades. Esse gráfico foi visto na aula da seção 2. Então, foi a aula anterior a esta. Tá? Ah, não lembro, então, como é que é, professor? Então, é só voltar lá na videoaula, na gravação, e olhar como que eu apresentei. Também é olhar o nosso material, ou seja, o livro didático, tá? Que tá tudo lá, tá fácil de encontrar. Se você não lembra como que é construído o gráfico C, inclusive eu fiz, né? Compartilhei lá nas planilhas, na minha tela, fiz lá na planilha Excel. Inclusive, eu compartilhei a planilha, as planilhas que eu utilizei em sala de aula, né, aqui nesse nosso encontro, está tudo lá no AVA, disponível para vocês. Então, vocês podem até, inclusive, utilizar as planilhas, né, como modelo para poder fazer o gráfico de deméritos que eu pedi na atividade. Continuando. Vamos considerar, então, que um produto vai poder apresentar, né, que a gente tem um processo e aí esse produto é fabricado por ele, vai poder apresentar 4 tipos de não conformidades. Então, no planejamento da produção, foram levantados quatro tipos que possivelmente sejam aqueles mais frequentes. Vamos considerar desse jeito. E a gente está representando por C1, por C2, C3 e C4, essas 4 não conformidades, tá? Então, a gente já está definindo assim. Vamos atribuir, então, para cada classe, né, uma desses tipos aqui, um número de deméritos, ou seja, um peso, né, uma importância para cada um desses tipos. Tá? Por isso que a gente está chamando aqui um número de deméritos, que nada mais é do que um peso, tá? Que geralmente vai ser um número positivo. Então, a gente vai, com essas definições, a gente vai poder construir o número de deméritos total, né, por amostra ou por produto, tá? Ou produto. Como? Matematicamente vai ser assim. Então, o número de deméritos vai ser o produto, ó, isso aqui é um produto, tá? A soma do produto, né, entre as não conformidades consideradas e os pesos ou as importâncias atribuídas. Por exemplo, aqui, ó, a não conformidade C1, ela vai ter peso W1. Então, W1 vezes C1. A não conformidade C2, ela vai ter peso W2, ou seja, uma importância W2, que poderá ser igual ou diferente de W1. Então, W2 vezes C2. A não conformidade C3, ela vai ter uma importância W3. Então, W3 vezes C3. A não conformidade C4, ela vai ter uma importância W4. W4 vezes C4. Depois que a gente faz esse produto, a gente soma todos esses produtos. Tá? Então, é a soma dos produtos. Então, a gente tem que fazer primeiro esses produtos e depois somar. Com isso, a gente tem como resultante esse número D, que representa o número de deméritos de uma amostra. Para que, então, que a gente calcula isso? Para obter a média ou a linha central do gráfico de controle que vai permitir que eu acompanhe o processo. Né? Lembra que a gente sempre tem uma linha central. E essa linha central, no geral, é representada pela média. Então, a média de D, que é aquele número, né, de deméritos, ela vai ser estimada pela média do número de deméritos das amostras. Tá? Então, a média populacional, né, de deméritos. Tá? A gente pensa, quando a gente fala em populacional, a gente está se referindo a todo o processo produtivo. É como se a gente tivesse tempo e a possibilidade de avaliar toda a produção,
toda a produção, toda a população de produtos, tudo que a gente fabricou. E aí a gente tem esse número. Mas a gente não vai poder fazer isso, porque está sempre sendo produzido, né? E então a gente não consegue. A não ser que a gente pare, aí a gente pega até o último produto fabricado e volte para trás pegando todas essas informações. Mas eu acho que não é essa a intenção, né? Não é este o cenário real. Então, para a gente ter uma estimativa, a gente busca amostras e aí calcula essa média. Então, como que é a média, que é D barra, né? Ela vai ser a média aritmética simples entre esse número de deméritos que a gente calculou lá ali conforme o slide anterior. Então, vai ser o demérito da primeira amostra, né? Mais o demérito da segunda amostra, mais o demérito da terceira amostra e mais o demérito da quarta amostra, isso considerando, porque eu estou indo só até a quarta, porque a gente está construindo esses conceitos considerando que a gente está numa situação onde existem quatro tipos de não conformidades, mas pode ter mais. Se tiver mais, esse índice aqui ele vai aumentar. Se foram 5, né? Forem 5 não conformidades, então vai ser D5, 6, D6, e assim sucessivamente. E aí a gente soma esse número, isso aqui vai dar um número, né? Cada um desses números a gente soma e divide por K, onde K representa exatamente esse número de amostras que a gente considerou para somar aqui no numerador dessa razão. Se são 4, aqui era para ser 4, tá? 4 aqui, ó, era para ser 4, porque a gente tem 4 amostras. A gente tem 4 amostras. Tá? Então, o ideal era que a gente tivesse feito assim. Ó. Mais DK. Né? E aí, você tem que puxar isso para cá. Aí a gente ia ter K amostras, então aí a gente ia poder considerar K aqui, tá bom? Se a gente ainda supor que a ocorrência de um tipo de não conformidade não vai depender da ocorrência dos outros, então isso é uma suposição para a gente poder fazer uso dessa metodologia, a gente vai poder então considerar que o desvio padrão, tá, do número de deméritos vai ser calculado pela raiz quadrada da média de deméritos. Isso aqui simplesmente vem lá da distribuição de Poisson que a gente viu já também lá para o gráfico C. Então, é por isso que ele é análogo, tá? Porque vem lá da distribuição do gráfico, distribuição de Poisson, tá? Distribuição de Poisson. Com isso, a gente consegue estimar os parâmetros ou os limites de controle dados dessa maneira, tá? Limite inferior de controle dado pela média de deméritos menos 3 vezes o desvio padrão dos deméritos, né? Dessa média, né, de deméritos. A linha central de controle, né, é dada pela média de deméritos, média amostral, e a linha superior de controle é a média, né, de deméritos mais 3 vezes o desvio padrão dos deméritos. Com isso a gente consegue plotar, e aí também é plotar os pontos e depois as linhas. São 3 linhas, porque a gente está calculando 3 limites aqui, né? O inferior, o superior e também o central. Então, vai ter 3 barras horizontais, tá? Horizontais. Olha o exemplo aqui. Vamos considerar... deixa eu olhar aqui, ó. Que a gente tem um fabricante de motocicletas e ele deseja controlar o resultado da auditoria desse produto, né, ou seja, da motocicleta, por meio de um gráfico data. Ele quer ver quais são as não conformidades que existem nos produtos fabricados por ele, né, por esse fabricante. E aí os resultados são apresentados, né, desse momento aí do controle com essa tabela que está aqui. Essa tabela está lá, ela está lá na atividade. Então, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, as motocicletas. Então, quantas motocicletas que são as amostras, né? Ele coletou 25, tá? Então,
cada coluna de moto aqui, ó, 1, 2, 3, vai até a 10. Aí vem aqui, moto, 11 até a 20. Beleza. Qual a próxima? Moto, ó, 21 até a 25. Tem mais? Não, não tem. Tem 25 amostras de motos, né? Então, vejam só. Esse processo considerou que os defeitos são classificados de acordo com o seu grau de complexidade, vamos dizer assim. E aí foram estipulados como defeitos leves, 3 tipos, né? Defeitos médios e defeitos severos. E aí são atribuídos a eles um peso, ou seja, uma ponderação. E aí esse peso, para defeitos leves, tem valor 1. Para defeitos médios, tem valor 3. Para defeitos severos, tem valor 6. E aqui, ó, conta-se quantos ocorreram, tá? Então aqui, ó, pesos leves, né, na moto 1. Nenhum defeito leve. Defeito médio na moto 1 não foi encontrado e também é 0. E defeitos severos também nenhum foi encontrado. E aí aquele produto, lembra lá do peso vezes o número de deméritos, né, de não conformidade, desculpa, então tá aqui, ó, 1 vezes 0, tá? 1 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0. E aí o resultado desse produto a gente somaria, né? Então seria 0 mais 0 mais 0, que aí tem um total de deméritos, ó, né? 0. Aqui, tá? Vou fazer diferente de 0. Então, para a segunda moto, a segunda amostra. Então, tem um defeito leve, tem um defeito médio e tem um defeito severo. E aí a gente faz o produto. 1 vezes 1, que vai ser 1. 1 vezes 3, que vai ser 3, né? E 1 vezes 6, que vai ser 6. Então, a gente vai ter 1 mais 3 mais 6, que dá 10. Tá? Que dá 10. Mesma coisa para cá, ó. Aí vai fazendo isso para tudo. Então, essa coluna aqui de deméritos é o resultado já, tá? Já é o resultado. Então, olha aqui para 3, ó. Tem um defeito leve. Essa terceira motocicleta aqui. Não tem defeito médio e não tem defeito severo. Então, ó, 1 vezes 1, que vai dar 1. Não, aqui tudo vai dar 0, né? 3 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, então é 1 mais 0 mais 0, que vai ser 1. Então, assim, tudo foi construído com essa lógica. Tá? Então, sempre a coluna de deméritos, ó, aqui é deméritos, já é o resultado, ó, já é o resultado. Tá? Então, é isso que vai ser plotado. Isso aqui, ó, número de deméritos é que vai ser plotado. Não esquece que a gente precisa calcular a média, né? As linhas de controle. Então, a gente começa calculando a média, né? Então, a gente vai fazer como? Que a gente vai calcular. Então, você vai pegar aqui, ó, desde o primeiro demérito, que é 0, que é um 0, mais o segundo, que é 10, mais, aí é até o último. Então, você vem, vou fazer assim, reticências, né, até o último, olha, que é o 4, mais 4. E aqui embaixo eu divido por quanto? Por 25. Por quê? Porque a gente tem, ó, 25 amostras de motocicletas. Tá? Ó, põe aqui, dá 1 até a 25. Então, aí esse resultado aqui vai dar um valor, tá? Vai dar um valor, que aí vocês terão que descobrir lá no exercício. Depois calcular o desvio padrão. Lembra como que é o desvio padrão? Sigma chapéu dos deméritos, que vai ser a raiz quadrada de D barra. Né? D barra quem é? Aqui a média. Ó. Baixa o valor aqui, extrai a raiz quadrada, já tem um desvio padrão. Bem simples, né? E aí calcula. Limite superior de controle, né? Que vai ser esse D barra, né? Tá ali no slide anterior, né? Eu vou só escrever aqui, ó. Mais 3 vezes o desvio padrão. Linha central é o próprio D barra.
limite inferior de controle é o d barra menos 3 vezes sigma chapéu. Então, pronto, aí já vai dar para fazer o gráfico com essas informações, certo? E ficou como exercício, né, para vocês no Ava. Vamos falar, então, sobre o segundo tipo, tá bom? O segundo tipo é o gráfico de controle, chamado gráfico de semáforo, ou carta farol. Segundo o nosso autor e os estudiosos do assunto, eles dizem que esse tipo de gráfico, ele não necessariamente é um gráfico de acompanhamento de processos, mas ele é um gráfico pré-controle, ou seja, ele é utilizado em processos que são novos. Então, antes de se estabelecer os valores de referência, né, de estabelecer valores específicos e definir as cartas de controle que vão ser utilizadas de fato para acompanhar o processo, utiliza-se alguns métodos para se fazer um exploratório, né? Vamos conhecer, né? Vamos fazer aqui testes, testar e tal. Então, o gráfico de semáforo, ele funciona bem nesse contexto. Então, tá aí, é um gráfico de pré-controle. Tá? Vou já apresentar uma figura que representa um gráfico de semáforos. Ele é razoavelmente, ele é muito artístico, né? Ele é chamado assim por causa das cores dos semáforos que a gente usa para controlar o trânsito, né? Por exemplo. É um gráfico de pré-controle, como eu já disse, e ele é dividido em zonas. Essas zonas vão refletir o comportamento do processo. Tá? Então, no momento de teste, né, num pré-teste, por exemplo, de um processo, uma linha produtiva, que vai ser acompanhada, e aí serão obtidos resultados, né, para serem avaliados, dados para serem avaliados. As zonas, né, do gráfico, a gente vai ver o que são as zonas do gráfico. Elas vão estar associadas justamente às cores de um semáforo, né, que é verde, amarelo e vermelho, justamente por isso o nome dessa ferramenta. É muito utilizado em monitoramento de novos processos, né, como eu já afirmei também, ou seja, em fases iniciais de novos processos. Tá? Uma condição para o seu uso é que a tolerância do produto, ou seja, a diferença dos valores de referência, essa diferença que é a tolerância, para mais ou para menos, ela vai seguir um comportamento de uma distribuição normal. Né? Lembrando que a distribuição normal é uma distribuição de probabilidades, que é apropriada para dados contínuos. Então, a tolerância ela é considerada como uma medida. Tá? Para isso, a ela é atribuída a forma da distribuição normal. Se isso não for garantido, então isso pode trazer, de certa maneira, algumas distorções no resultado. Tá aqui um gráfico, tá? Não é bem assim um gráfico, né? Mas uma área, né, de um plano em que essa área, quanto mais distante da linha central, que é considerada como alvo, vai tendo essas cores do semáforo. Percebam que se a gente tem os pontos, né, os pontos amostrais, né, que são as coletas feitas, eles estiverem nessa região verde aqui, vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem. Então, a fase do pré-teste, ela vai dizer que está tudo bem, que isso aí é aleatoriedade comum, né? Causa comum que está causando aleatoriedade, que é aquele tipo que a gente não elimina dos processos. Então, ela tá rolando aí, né? Então, ela não traz riscos. E aí, a zona amarela, né? Aí já vai ser uma zona de atenção, da mesma maneira como o semáforo, né? Amarelo ou amarelou, então
Ou tem gente que passa no amarelo, tem gente que não passa, né? Mas é um momento de atenção. E o vermelho, que é o momento em que momento crítico, tá? Momento crítico, o processo precisa ser revisto, né? Precisa parar e rever. Essas zonas aí que eu acabei de apresentar, elas representam alguma coisa, é justamente o que eu trago aqui nesse slide. 2 pontos na zona verde. Por exemplo, eu tenho uma amostra, né, e aí 2 pontos dessa amostra, né, um conjunto de grupos, né, ou de amostras, e aí desses conjuntos, 2 deles, né, que são representados por pontos nos nossos gráficos, eles estarão naquela zona verde que eu acabei de mostrar no gráfico. Isso não traz nenhum problema, por isso é sugerido isto, continuar executando o processo, né? Então, vamos continuar no pré-teste, né? Então, na parte exploratória. Aí tem um ponto que está na zona verde, tem um ponto, pelo menos um ponto, né? Na zona amarela. Opa, então aí, mesmo assim, a gente já tendo alguma coisa lá na amarela, a gente deve continuar o processo. Quando a gente tem 2 pontos na região amarela, né, tanto para cima quanto para baixo daquele gráfico, consecutivos esses 2 pontos, né, ou seja, na mesma zona, já tem um aviso diferente. Tem que fazer um ajuste. Isso indica que o processo precisa ser reajustado em algum parâmetro, tá? E aí precisa se descobrir qual parâmetro, né? Uma ferramenta como esta não vai indicar onde que tem que arrumar, né? Só diz que tem algo que precisa arrumar, né? Ela não diz o que se deve arrumar. Então, aí deve se recorrer a outras ferramentas, né? Experiência, profissional, conhecimento técnico, o que for. Estou aqui. Vamos lá. 2 pontos amarelos na mesma zona ou em zona oposta. Consecutivo em zona oposta. De certa forma, é bem semelhante. É como se tivesse um lá em cima e o seguinte lá embaixo. Mas esse na zona amarela e o outro também na zona amarela. Né? Então, um ponto em nas zonas amarelas, só que um lá na de cima, outro lá na de baixo ou vice-versa. Tá? Um na de baixo, outro na de cima, desde que eles sejam consecutivos. Mais uma vez, parar o processo aqui. Aqui, ó, ajustar. Quer dizer, pode continuar, mas ele tem que ser ajustado. A partir daqui, desse cenário, pare, não produza mais. Né? Porque senão você vai ter prejuízo. Parar e investigar. Né? Então, é preciso fazer investigação. Um ponto na zona vermelha, basta um ponto. Também, parar o processo e investigar. Então, são essas as recomendações, tá? Quando se tem. E aí, aqueles limites, tá? Esses limites aqui, ó, eles vão ser determinados de acordo com as especificações do planejamento produtivo, né? Então, essas linhas aqui, ó, que dividem essas zonas, elas são valores numéricos, é como se a gente estivesse aqui construindo isso no plano cartesiano. Então, você tem aqui um limite inferior de especificação, né, um limite superior de especificação, tem outros limites aqui, LSPC, que eu não me recordo o que ele quer dizer, e tem a linha central, que é justamente o alvo, né? Mas perceba, isso aqui tudo é número, então esse número aqui divide essas regiões e são representados por essas retas. A central aqui está pontilhada, mas as demais estão contínuas. Mas isso é obtido a partir de cálculos, né? E aí isso vai ser, ou determinações arbitrárias, né? Como é uma fase de pré-controle, isso não necessariamente precisa ser tão rígido como é a construção de um gráfico para variáveis ou um gráfico para atributos, tá? Pode-se ir testando limites, né? Eu quero esse limite, seria bom construir nesse outro e nesse outro, e vai se construindo cenários, né? Como é pré-controle, é fase experimental. Como toda metodologia, todo método, existem hipóteses, ou seja, condicionalidades, tá?
O ideal é que o processo esteja sob controle. Então, a hipótese, quando se utiliza já essas regras de pré-controle como a carta farol, inicialmente considera-se que o processo está sob controle estatístico. Ah, e se não tiver? Então não adianta usar, né? A verdade é essa. O desempenho do processo, incluindo a variabilidade, estão em níveis aceitáveis, né? Então não é grande demais, nem pequena demais. Está muito estável, né? Está muito estável também não é sinônimo de qualidade. O processo está no alvo, então ele está com causas comuns, é isso que está querendo dizer. Mas isso aqui é um cenário muito perfeitinho, né? Se realmente o processo atendesse a essas condições, já nessa sua etapa prévia, né, inicial, não fazia sentido do uso do pré-controle. Isso aqui é como se a gente estivesse amarrando ainda, né? Delimitando região. Então, a região aqui, para não explodir, por exemplo, né, não ocorra um descontrole total, né, do meu laboratório. Aqui é como se estivesse no laboratório fazendo experimentos, né, nesse momento, nessa fase de pré-controle. Então, para que isso não ocorra, a gente vai minimamente considerar algumas condições, vai partir de um ponto. Que ponto? Esse ponto aqui, né? Esse ponto de partida considerando essas 3 condicionalidades. Tudo bem? E por fim não, tá? Vamos para o próximo, a gente tem 4, né? Aqui dentro deste, né, a gente tem alguns tipos, tá? A gente tem alguns tipos. Esse termo, gráfico de controle para pequenos lotes, é um termo genérico, tá? Que na realidade são pequenos lotes, tem outro termo, se eu não me engano, corridas, não, produção curta, alguma coisa do tipo assim. Tá? É quando não se tem uma produção em massa, ou quando se quer controlar, quer se obter dados de forma mais rápida, e aí as amostras serão menores, os lotes serão menores, a produção é mais otimizada, recorre-se a esse tipo de gráfico. Então, lembra que eu falei no início que são situações específicas? Esse aqui é um caso muito pertinente, referente a isso. Então, são situações extremamente especificadas. Características. Bem, é possível, aqui ele está aqui dentro, né, dessa parte por atributos, mas ele também permite o uso, construir gráficos para variáveis com este aspecto. Então, o que eu estou querendo dizer com essa primeira frase aqui? É que, na realidade, isso tem mais a ver com a quantidade de elementos amostrais do que mesmo com a variável, a informação que a gente produz, tá? Então, é como se fosse assim, para fazer um gráfico para variável, eu preciso ter pelo menos 20 amostras e eu preciso ter que cada amostra tenha pelo menos 5 medidas, por exemplo. Tá? Mas eu não vou ter tempo para isso, porque eu quero ter um resultado mais rápido. Então tá bom. Então eu vou pegar só 5 amostras com 2 observações, 3 observações, vamos dizer, 3 observações ou 3 medidas cada um. Então, reduziu muito, né? Reduziu muito. Então, é como se tivesse reduzido a produção só para a gente ter resultados mais rápidos, né? Para uma situação específica. Seria esse o cenário. Tá? Então, aí, corridas de produção, tá aqui, ó, corridas de produção curtas, tá? São os tipos, tá? Que pode-se fazer isso. São gráficos conhecidos como controle e desvio do nominal, que é o DNOM, tá? O X/IR, tá? X/IR, ele é usado aqui nesse DNOM. O X/IR também padronizado.
e também o que eles chamam de gráfico de controle para valores individuais, tá? Não mais aqui em lotes. É o que também é conhecido como IAM, ou IAM, tá? Então, tem esses três aí que são os mais utilizados para esse tipo de situação. Vamos falar, então, sobre o gráfico Denon. Neste gráfico, o controle é realizado pela construção de um gráfico com valores de diferenças entre a medição do produto e o seu valor-alvo. Então, é como se a gente fosse, né, e coletasse aquilo que ocorreu, né, anotasse o que realmente ocorreu e compara com o que tinha sido planejado, que é o que a gente está chamando de valor-alvo aqui, tá? Que a gente está chamando de valor-alvo. E aí a gente vê as diferenças, né? De alguma maneira, mesmo que for um atributo, a gente vai acabar construindo proporções ou percentuais e a gente vai transformar isso em número, a gente vai conseguir fazer as diferenças percentuais também, tá? Mesmo que for um atributo. Então, por essas diferenças que a gente constrói esse gráfico Denon. Ele pode ser construído tanto para medições individuais quanto para dados agrupados, ou seja, amostras, né? Amostras com mais de uma medida, tá? Ou então, onde amostras com uma medida única. Isso é o que a gente chama de medições individuais. Então, ele funciona bem nessas duas situações. Gráfico padronizado XR. Esse gráfico Denon, só para concluir o que a gente estava anteriormente, ele também faz uso de X/R. Tá? Então, perceba que até aqui a gente está pensando em gráfico para variáveis. Né? Dentro aqui, é como se a gente tivesse aberto um parênteses. Tá? Para falar sobre gráfico de pequenos lotes. Existe também a padronização desse gráfico X/R. Lembra que é o X barra que é a média e R é a amplitude? Então, a média e da amplitude. A gente vai usar o padronizado quando a gente assumir que a variação, né, entre os produtos, né, entre as medidas que a gente está considerando no processo, né, está se informando a respeito dela, né, da medida. Ela vai ter uma variação comum, ou então comum que é assim, semelhante, tá? De um para outro. E aí isso vai caracterizar uma certa constância, tá? Dessas medidas dos produtos. E que isso vai ser observado no mesmo gráfico. Tá? Óbvio, né? Porque a gente vai jogar isso para um gráfico e é no gráfico único. Bem, quando a gente observa essa condição, aí a gente pode fazer uso de uma transformação matemática chamada padronização, que nada mais é do que essa conta que aqui está apresentada para vocês. É como se a gente pegasse a medida original coletada, a gente extraísse da medida de referência ou a medida populacional, então é uma medida individual de uma média, tá? E aí essa diferença dividida pelo desvio padrão, que representa justamente essa variação comum, tá? E aí nisso, vai permitir com que a gente calcule uma nova variável que a gente está chamando de Z, tá? Isso é o que a gente está chamando de padronização. É muito comum na estatística, quando a gente vai trabalhar com a distribuição normal, a gente fazer esse tipo de transformação nos dados, que é o que a gente chama de padronização, ou seja, é transformar os dados para a distribuição normal padrão. Aí tem o gráfico que ele chama para atributos padronizados, que de qualquer forma é muito semelhante, tá? Esse tratamento aqui, como a gente está falando de gráficos para média e amplitude, né, até então, mas eles podem também ser utilizados para gráficos para atributos, como o gráfico NP, o gráfico P, o gráfico C e o gráfico U. Tá? Gráfico P é da fração não conforme, aqui é do número não conforme, o C é do número de não conformidades, e o U também, né, era do número de não conformidades, com uma pequena diferença entre ele e o C.
né? A gente pode também recorrer a esse artifício para padronizar. É como se a gente estivesse dando uma forçada nos atributos, no resultado dos atributos, e dando uma espremida nele, para converter isso para distribuição normal, padrão. Tá? Por isso que a gente está transformando aqui, ó. E é possível sair do atributo e mudar para uma distribuição de probabilidades, para usar um método que faz uso dessa distribuição e ela é apropriada para a medida? Sim, basta a gente dar um tratamento adequado para os dados. É possível, não vou entrar em detalhe aqui, mas é possível sim. Tá? Apesar da gente ter pequenos lotes, que é o caso aqui, né? A gente está falando dentro de gráfico de controle para pequenos lotes. É como se a gente estivesse dando uma forçada de barra, tá? Mas por isso que eles exigem, eles têm, a gente só pode fazer uso deles em condições muito especiais, tá? Porque é como se a gente estivesse em terreno muito instável, tá? Então precisa pensar muito para saber se vale a pena o seu uso, tá? Assim, são palavras minhas isso, tá? São palavras minhas. E aí, eu acho que eu passei, deixa eu ver. Não, tá certo. A gente vai aqui para o último gráfico do tipo para pequenos lotes, tá? De gráficos para pequenos lotes, que é o gráfico para valores individuais. Né? Menor ainda, né? Se a gente estava falando ali anteriormente de amostras pequenas, a gente está falando de amostras de tamanho 1, tá? Ou seja, uma medida, um atributo, né? Coletado, que aí a gente chama de valores individuais ou IAM, tá? O gráfico. Eles têm uma certa desvantagem, porque eles não são tão sensíveis a mudanças. Então, para identificar mudanças a partir do seu uso, a gente precisa acompanhá-lo ou fazer o uso dele por um período de tempo maior, até a gente encontrar algum problema. E aí, isso não significa que não exista problema. Isso só significa que ele não detectou. Tá? Que ele não detectou. Então, ele traz esse risco para o meu processo. Não permite avaliar a variabilidade diretamente, tá? Porque por causa justamente disso, ele não ser tão sensível a mudanças, e aí a dispersão ela precisa crescer muito para que ela possa ser detectada. Faz uso de séries temporais ou de amplitude móvel, tá? Amplitude móvel é obtida por essa diferença entre valores. Então, vamos supor que eu tenho uma medida aqui na quarta posição, né? A quarta amostra que eu coletei, valor 10, e a terceira, valor 6. Então, é 10 menos 6. Né, os pares, tá? Os pares de valores individuais. Isso reduz bastante a quantidade de dados do nosso processo, porque a gente transforma pares de valores em valores individuais. E aí a gente considera um módulo dessas diferenças, porque às vezes isso aqui pode ser negativo. E ser negativo ou positivo não interessa para a gente nessa situação, por isso que a gente aplica a função módulo. A função módulo, ela retira o sinal, tudo fica positivo. Tá? Então, esse AMI aqui vem daqui, tá? Amplitude móvel. E aí o I é justamente dos pares, tá? Dos pares de valores. Agora sim a gente entra no último gráfico, tá? Que é o gráfico de soma acumulativa. Esse é um gráfico que ele não é trivial, tá? Ele, de certa maneira, ele é utilizado para processos mais complexos, ele é utilizado quando se deseja verificar, fazer controles unilaterais, ou seja, só o superior ou só o inferior. Então, a situação específica para o seu uso seria desse tipo aqui. Ele vai fazer um controle, né, como características, vai fazer um controle da soma acumulativa dos desvios das amostras. E aí, para isso, a gente já precisa ter conhecimento ou ter determinado o que a gente chama de especificação-alvo. Então, é ter um valor de referência e, a partir dessa referência, a gente verificar os desvios ou aquilo que a gente acabou de ver também lá no gráfico de pequenos lotes, não, foi o anterior.
Não, foi de pequenos lotes. A diferença da referência com o observado, que aquilo também é um desvio, né? Aquilo também é um desvio. Tá? Aqui também, por isso que a gente está considerando o desvio, a diferença é que a gente acumula esses valores dos desvios. Por isso que a gente chama de a soma cumulativa. Aqui sim, né, diferentemente do gráfico para pequenos lotes, o CUSUM ele é eficiente na detecção de pequenas mudanças, né? Lembra que o de pequenos lotes, pelo menos o IAM, que é da amplitude móvel, ele não detecta facilmente, mas aqui sim. Então, ele tem essa vantagem. Qualquer mudancinha no meu processo, no meu nível do processo, isso é detectado na média. Tá? Então, ele alerta rapidamente. Matematicamente, essa soma acumulativa, que dá nome ao gráfico, né, soma acumulativa dos desvios dos valores, né, da amostra, que aí a gente, obviamente, tudo é obtido com amostras em relação ao valor-alvo, que é um valor teórico, né, determinado no momento da elaboração do planejamento produtivo, né? Então, é como se a gente verificasse qual é a diferença, o real em relação ao que eu planejei, né? O que aconteceu de fato em relação ao que eu tinha planejado. Isso é o que a gente vai chamar de desvio na matemática ou na estatística. E aí a gente vai somar, ó, aqui é como se tivesse sido o real, o observado, e aqui é o valor de referência, que é a especificação-alvo que está aqui trazida. E esse aqui é a soma dos desvios. Isso aqui é um desvio e eu estou somando todos os desvios a depender da quantidade de dados que eu coletar em cada realização de controle, tá? De análise do controle do processo. Existem dois tipos de gráfico CUSUM, tá? É um que ele chama de CUSUM, um deles é o CUSUM tabular, ou algoritmo, é o mais utilizado, e tem esse segundo chamado máscara verde de CUSUM. Muitos autores não gostam desse tipo, porque do que eu tenho feito de leitura, ele não é um gráfico que é muito fácil de ser implementado, e com isso dificulta o seu uso. Então, eles meio que não indicam, né, os autores em sua grande parte. Esse gráfico CUSUM tabular, que é esse primeiro tipo aqui, tanto que é o que eu vou agora, a partir de então, depois dessa fala, que o máscara V não é apropriado, então a gente vai esquecer dele, só comentei que ele existe e agora e vai ficar por aí. A gente vai olhar para o CUSUM tabular. Ele acumula, como eu já disse, os dois acumulariam desvios, só que o tabular ele vai considerar os desvios superiores e inferiores em relação ao alvo, né, ao valor-alvo. Então, com isso, ele vai permitir a construção de duas estatísticas, ou seja, duas medidas amostrais, que são os desvios que estarão acima do valor-alvo, que ele vai chamar de C+. Então, os desvios para cima, né, se a gente fosse pensar em gráfico, seria ele consideraria que contava no C+, e os desvios abaixo desse valor-alvo, que ele vai chamar de C-, tá? E o gráfico ele é construído a partir do cálculo dessas duas medidas aqui. Vou mostrar um exemplo logo mais. Essas medidas que eu acabei de comentar, elas são chamadas CUSUM, tá? Só que CUSUM unilateral superior para C+, e unilateral inferior para C-, tá? Isso de respectivo, né? Que é o que eu acabei de comentar. Essas duas fórmulas que estão aqui apresentadas, eu não vou me detalhar, porque elas são chatinhas mesmo, mas são elas que permitem o cálculo de cada um valor de CI mais e CI menos, tá? C mais e C menos. Esse I vai justamente referir ao número da amostra que eu estou trabalhando. Tá? Então, sempre vai ser um máximo entre 0 e algum valor que a gente vai conseguir calcular, né? Perceba que a gente está acumulando, ó. Então, esse termo aqui é justamente o que vai fazer com que eu acumule, que eu vou calcular esse número K aqui, ele é uma tolerância, tá? É uma tolerância, que eu não vou me detalhar aqui também, e esse M0 é justamente esse valor-alvo, tá? Então, a gente vai ter que levar em conta o que a amostra nos fornece,
o que eu planejei e a folga que eu vou permitir que ocorra, tá? E aí irei acumulando com o que já foi feito anteriormente. E aí o máximo entre 0 e esse valor que a gente vai calcular, né, que eu estou acabando detalhando, né, a forma, que eu disse que eu não ia falar, vai ser o máximo, tá? O máximo é entre eles dois. O CI menos, ele muda um pouquinho, olha, percebe que aqui, ó, é x menos mi0 mais k. Aqui, ó, é mi0 menos k menos xi, tá? Porque ele vai estar abaixo do valor alvo, tá? Então, mais uma vez, é o máximo entre 0 e esse cálculo que a gente tem que fazer, não vai fazer aqui porque eu não vou apresentar exemplo, tá? Mas sempre são os mesmos termos. Esse mi0 aqui é aquele valor alvo ou a referência, né, no planejamento produtivo. Esse K é a folguinha que a gente dá, a gente tem que dar uma folga por conta das causas comuns, aleatórias, né, que acontecem no processo. Esse XI é o observado, né, o que a amostra forneceu. E aí a gente junta, soma com isso aqui, porque isso aqui traz toda a soma acumulada do passado. Então, seria basicamente isso. Aqui, aqui eu tirei do livro, mas deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui esse gráfico. Olha, então está aqui um gráfico CUSUM, tá? Essa linha que está aqui de cima, ó, é o CUSUM cumulativo superior, tá? Ele é a parte superior, que aí ele vai ter esse limite aqui, ó, tá? Ele vai ter esse limite aqui, tá? O CI+. E aí a gente vai ter esses pontos aqui que vão representar aqueles CI+, tá? O cumulativo superior. E aqui embaixo a gente vai ter a linha do CUSUM inferior, que vai ser calculada pelo C-, e aqui esses pontos serão justamente esses CI-, aqui que a gente acabou de ver, tá? Para a gente ver. Percebe que aqui, ó, a aleatoriedade é grande, mas aí vai diminuindo e aí vai se aproximando do alvo, tá? A gente está considerando o alvo aqui como 0, a linha central, que não necessariamente sempre será, mas é só que o exemplo traz. Mas percebe que é só o inferior que ele está se aproximando do alvo. Mas aqui o superior, ó, ele tem variabilidade grande, então deve ter alguma causa especial, né, atuando no processo. E aí, de repente, aqui o processo descontrola, ó. Vai crescendo, 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 e aí sai do limite de controle. Então, aqui tem um problema grande, né? Aqui teria um problema grande. Seria essa análise que a gente faria ao olhar para um gráfico como este. Tá bom? Quais são as vantagens do uso dele? São duas, principalmente, tá? A primeira delas é que esse gráfico ele é eficiente para detectar pequenas mudanças, isso eu já comentei, né? Isso na média, tá? Na média do processo. É um gráfico fácil de identificar a existência de alterações, inclusive que eu acabei de comentar naquele exemplo de gráfico que eu trouxe, né? A gente olhou um negócio crescendo assim, pronto, tem problema. É fácil de identificar. Então, quando você tem o gráfico pronto, a existência de alterações é muito fácil de identificar. Então, isso é visto como vantagem, tá? Como vantagem para o processo, do seu uso, né? Para o processo. Como nada é perfeito, né? A gente também pode elencar as desvantagens que ele possui, né? Por que a gente sempre elenca vantagens e desvantagens? Porque isso faz com que a gente tenha um norte para decidir se a gente usa ou não, se as vantagens são maiores que as desvantagens ou vice-versa, né? E o cenário também, né? A gente tem muito tempo para desenvolver o trabalho ou não, a gente tem tempo curto, a gente não tem ferramental, a gente não tem técnico que conheça essa metodologia, então tem que levar isso tudo em conta para saber se vale ou não a pena, além do conhecimento das vantagens e desvantagens que cada técnica possui. É sempre importante a gente avaliar desta maneira. Como desvantagem inicial é que ele é um gráfico que não é trivial de ser construído. Tá? Então, a matemática, a estatística por detrás aí dele, ela é um tanto complexa e ela exige conhecimento mais profundo. Tá? Então, pode ser que não existam, assim, né, pequenas empresas, né, não tenham pessoas treinadas para manipular um gráfico como esse, por exemplo.
ou até mesmo as grandes. Como ele detecta pequenas mudanças rapidamente, o oposto acontece com ele. Ele é mais lento em detectar grandes mudanças, né? Ele detecta as pequenas, bem rapidinho. Então, diferente lá do gráfico da média e da amplitude, né, da x-barra e R, que detecta as grandes mudanças rapidamente, aqui as grandes mudanças ele não vai detectar com rapidez. Terceira desvantagem, ele é mais complexo na interpretação, né? Quando eu mostrei aquele gráfico lá pronto já, percebe que eu mostrei, essa linha são duas linhas, né? Que não é uma linha única mais, né? Que representam as amostras, tá? São duas, porque é o cursor inferior e o cursor superior, e aí isso pode causar uma confusão, né? Na interpretação. Então, a complexidade da sua matemática pode trazer uma dificuldade na interpretação dos padrões que serão detectados justamente no gráfico, né? Naquela análise visual que a gente faz toda vez que constrói o gráfico. Isso porque essas somas cumulativas que a gente está construindo, elas têm correlação, elas estão correlacionadas, lembra? Por quê? Porque elas são cumulativas. Então, quando você vai acumulando a história do processo, né? Vai acumulando, 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 isso faz com que a futura dependa do passado. Isso quer dizer correlacionado. E isso talvez traga uma certa complexidade na análise, para a análise. Certo? Recapitulando, então, esses gráficos são muitos, sabe? É muita coisa. É muita coisa mesmo. Pode, assim, da maneira como eu trago, pode parecer curto, mas não é bastante coisa, tá? Bem, falamos sobre o gráfico de controles de deméritos, eu mostrei mais ou menos como ele é construído, vou falar novamente da atividade já, tá? Antes da gente encerrar a aula. E esse gráfico de deméritos, ele é conhecido como gráfico D, tá? E ele é semelhante à sua construção ao gráfico C que a gente viu já em aula anterior. Então, não lembro como é o gráfico C. Então, vale a pena voltar lá na gravação da aula 2, a seção 2, unidade 2, para relembrar. Gráfico de controle de semáforo, que é também a carta farol, né? Que, como eu comentei, isso é mais para estudos iniciais ou exploratórios, né? Quando se deseja fazer o controle de processos. Falamos de gráficos de controle para pequenos lotes, e aí eu apresentei alguns tipos, como o desvio do nominal, que é o DENOM, o X/R padronizado, né, e o de valores individuais ou amplitude móvel. Né? Falei desses três tipos que são utilizados quando se faz pequenas corridas ou pequenos lotes. E fechei, né, essa parte, esse nosso encontro com o gráfico de controle de soma cumulativa, e falei que ele é, de certa forma, complexo, ele não é trivial, não. A matemática que está aí junto com ele é bem complicada, tá? Mas é muito eficiente. Quando você usa um software para produzi-lo, o sofrimento se reduz. Tem exercícios, como eu sempre trago aí para vocês, leiam, tá bom? Ó, tem resposta, tem gabarito, tá bom? Olha outro aqui também. Faz um cálculozinho aqui, ó, tá aqui o cálculo, ele trabalha justamente com aquele gráfico de amplitude móvel, né, para pequenos lotes. E tem aqui uma questão também daquelas alternativas corretas. Tem aí a resposta, o gabarito e a alternativa que é correta, e assim vai-se. Referências bibliográficas, que é o nosso livro-texto, é importante que vocês acompanhem a leitura, façam a leitura sempre antes da aula, preferencialmente, tá bom? Para a gente poder dialogar aqui junto. E não deixem de fazer as atividades. Então, você já pode fazer a atividade de aprendizagem da sessão 3, que é essa que eu acabei de apresentar, fazer a leitura da sessão 3.1 para a nossa próxima aula. Não sei se vocês recordam, na semana que vem a gente não vai ter aula, né? A gente é semana de provas, mas eu estarei online para tirar dúvidas a respeito da prova. E na semana seguinte, a gente é semana de eventos, né? Semana de eventos online, também não teremos aula, mas vamos já comentar sobre isso. Mas façam a leitura, porque o nosso próximo encontro, eu vou já dizer qual vai ser a data, tá bom? Vou apresentar aqui aquele nosso cronograma.
tá? E façam as atividades, antecipem-se, tá? Para não ficarem aí com muita coisa para fazer. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu abrir aqui antes. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Aproveitem esse momento. Deixa eu acessar aqui meu AVA para mostrar para vocês a prova e a atividade que tem para vocês fazerem. Tá? Eita. Ah, tá. Então. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Aqui, ó. Acho que estava compartilhada, né? Eu descompartilhei. Temos aqui a disciplina de controle estatístico de processos, da qualidade, né? Aqui, unidade de ensino 2, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, ó, vem aqui na seção 3, o 2, seção 3, e tem duas coisas importantes aqui. Tá? Ó. Então, tem aqui, eita, peraí. Pronto, apareceu. A atividade de avaliação é a nossa prova, tá? A prova B1, vale 1000 pontos. Então, clica nela. A partir de hoje, 22 horas, ela já estará disponível para vocês fazerem. Então, diz assim, ó, esta é a avaliação B1 da disciplina Controle Estatístico da Qualidade. Cada questão tem valor de 100 pontos. O valor total da avaliação é 1000. Fique atento ao prazo de encerramento. 27 de setembro de 2021, 22 horas. Se passar disso, vocês não tiverem concluído, a prova se fecha e vocês não poderão fazer e vocês ficarão ausentes nessa prova. Tá? Preste atenção a responder, pois somente será considerada uma única tentativa. Isso não quer dizer que vocês não possam entrar na prova e sair, né, ver as questões que tem. Aproveitem, vejam as questões que tem. E aí, vocês podem fazer uso das consultas de vocês, já que ela vai ficar disponível, né? Então, façam consultas, tá? Não saiam respondendo sem saber, porque isso pode prejudicar vocês. Porque vocês... E aí, porque é uma só tentativa, né? Porque quando vocês entrarem na prova, vamos entrar aqui. Então, tá lá, ó. Eu estava na questão 10 já, ó. Eu já estava na questão 10. Então, tem lá as questões, vocês vão marcar uma alternativa, não sei se essa é a correta, mas estou aqui marcando para exemplificar. E aí vocês vão passando, vão passando. Quando chega aqui na última questão, que é a questão 10, são 10 questões, clica nesse botão aqui, mas só quando for finalizar. Dentro desse prazo aí, que está aberto para vocês. Clicou aqui, foi. Não tem mais o que fazer. Então, só clica aqui quando terminar. Ah, eu marquei essa, mas não tenho certeza, vou consultar, então eu vou sair da prova. Pode? Pode, olha, eu estou saindo. É como se eu fosse um de vocês, saindo. Aí vou lá, consulto e tal, no livro, no AVA, no meu material, nas minhas anotações. Tem outra coisa que é importante aqui, é uma atividade, a última do nosso bimestre, tá? Do B1, que vale 500 pontos. Justamente, vocês vão construir um gráfico de deméritos, ó, você vai elaborar um gráfico de controle dos deméritos. Enviar pelo espaço interno em branco e atente-se ao prazo de finalização, 27 de setembro de 2021, 19 horas. Clicar aqui no botão, que eu já tinha clicado para mostrar. Tá aqui a atividade, ó, elaborar um gráfico. Tá aqui os dados, ó. Mostrei, no comecinho dessa aula eu mostrei como que a gente calcula esses deméritos aqui. Então, quem chegou depois, olha o comecinho da gravação que vai estar explicando. E aí isso vai permitir que vocês construam o gráfico. Aí, o que eu estou dizendo lá? Se vai fazer no Excel, vai fazer na mão, né? Pode fazer na mão? Pode fazer na mão. E é muito fácil fazer na mão. Pega uma régua, uma folha de sulfite, vê aí esses dados e sai plotando. Pode, como se a gente fizesse aqueles gráficos lá da matemática básica na mão. Então, aqui dá para fazer também. Pode, para exercitar, é super válido. Ah, mas eu quero fazer no Excel. Tá, vai lá, dá para fazer? Dá para fazer no Excel. Como? Eu mostrei na aula que eu fiz do gráfico C e o gráfico do número não conforme, eu compartilhei algumas planilhas no AVA. E estão disponibilizadas no AVA. É só procurar lá na seção 2 da unidade 2, que está lá, um monte de planilha. Pode usar aquela? Pode, só troca os dados. Aí dá para... Vem aqui, ó, por exemplo, você vem aqui em acessórios do Windows, tem esse cara aqui, ó, ferramentas de captura.
né? Você pode vir aqui, ó, novo. Ah, vou pegar esse pedaço aqui, ó, da tela, capturei, e aí vou colar. E vem, ó. Então, posso fazer exatamente assim, colar o gráfico aqui. Ah, não quer, não, saiu errado. Então, clica em cima dele e aperta o botão Delete. Dá. Ah, não, eu prefiro mandar a planilha que já tem lá os dados e o gráfico. Tá bom, manda. Aqui, ó, por anexo. Então, clica aqui, vai abrir lá a pastinha, tal, né? Do teu gerenciador de arquivos, que é o Explorer. E aí, é só enviar. Bom, então fica aí a critério de vocês. Então, tem essas duas atividades para fazer. Deixa eu... O que eu ia fazer agora? Eu ia mostrar o nosso controle, né? Nossa... Quer ver? Peraí. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí a minha tela? Estão vendo meu PDF? Olha, de 4 a 9 de outubro é semana de palestras, então vocês têm que participar. Então a gente está aqui, ó. Hoje é dia 20, né? 20/9. Ó. Vocês estão vendo aí meu PDF, né? Sim ou não? Tá, professor. Tá bom. Então tá aqui, ó. Gráfico controle para atributos, parte 2. Então a gente encerrou aqui, ó. No dia 27 é a avaliação, que é a semana que vem. Tá? Semana que vem. Eu vou ficar online até as 9 da noite, esperando por vocês. Se vocês quiserem aparecer para tirar alguma dúvida, tem alguma questão que vocês não entenderam, né, e vocês preferem esperar até a semana que vem para tirar dúvida comigo, pode. Então, no dia da nossa aula, que vai ser a próxima segunda, eu vou ficar até as 9 da noite de plantão, esperando por vocês, caso vocês tenham dúvidas. Se não, vocês podem fazer a prova aí no horário de vocês, que vocês acharem melhor, desde que respeitem aquele prazo. Do dia 4 a 9 do 10, é semana de palestra, a gente não tem aula também. Então, a gente só vai ter aula agora no dia 11 de outubro. Tá? Só no dia 11 de outubro. Então, eu vou olhar aqui, ó, o calendário. Então, 27 é a prova. No dia 4, vocês estão vendo meu calendário aqui? Tá, professor. Então, no dia 4 é essa semana de palestras, vocês têm que participar. Não é folga não, tá? É só outra atividade. E aí, ó, no dia 11 de outubro, a gente vai ter aula, só no dia 11. Então, daqui a 2 semanas só que a gente tem aula, tá? E aí começa, 11 de outubro, 18, 25, é sempre bom vocês acompanharem. Esse arquivo está compartilhado com vocês no AVA também, é sempre bom vocês darem uma olhada. Que data é hoje? Qual é a aula de hoje? Hoje é 8 de novembro, análise dos sistemas de medição, parte 1. Então é isso aqui que o Marcelo vai dar aula. Ó, a gente vai ter um feriado aqui, ó, no dia 15 de novembro, que é a proclamação da República, né? Então, a gente não tem aula também. A gente também não tem aula aqui nesse dia 22, que é o dia que vocês vão ter que fazer aquelas provas do AVA, né, de disciplinas DI, disciplina interativa. E aí, dia 29 de novembro, outra prova B2. Bastante coisa, né? Mas é assim mesmo, faculdade. Deixa eu encerrar aqui a gravação.